gente, como vocês estão? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês, meus amados alunos. Estou sentada aqui debaixo dessa árvore maravilhosa aqui, ó, bacana, no meu quintal aqui na frente da minha casa. Eu moro aqui, bem aqui nesse lugar, exatamente por causa da sombra mesmo. Eu fiz um vídeo falando sobre Simão o leproso. Vem o Lucas, ó. Tá andando de motinha ali, eu tô vigiando ele dar a volta na rua. Passou. Uma motinha elétrica. E eu vou até deixar o vídeo depois, a gente comenta depois. E alguns anos atrás, não lembro bem se foi 2018, 2019, mas eu vou deixar a data depois aqui. Nesse ano aí, essa data. E eu fiz um vídeo falando sobre Simão o leproso. Por que a gente não pode dizer, afirmar que Simão era um ex-leproso. Por que a gente não diz isso? Que Simão sim era um leproso. Por que pensar que Simão é leproso? De onde você tirou isso, irmã Luciana? Me ajuda aí. Levítico capítulo 13 vai dizer para nós, o Lucas, 13 vai dizer para nós que o leproso é considerado leproso se a sua lepra estiver em algum lugar do seu corpo e nesse lugar essa lepra estiver crescendo. Era averiguado isso. 7 dias, depois mais 7 dias. O sacerdote, o sumo sacerdote, averiguava se aquela lepra naquela pessoa estava aumentando. Se ela não tivesse aumentando, num processo de contaminação, ele pagaria ali os seus votos e sairia ileso, tá? Limpo da sua lepra, porque ela tomou um estágio que não contamina mais, correto? E existe o segundo ponto, que é aquele leproso que já essa lepra passou de tal forma que ela está do alto da cabeça na planta dos pés. Esse leproso que tem a lepra do alto da cabeça até a planta dos pés, e esse leproso que tem a sua lepra estagnada, ela não cresce, tá só ali nas mãos, nos pés, no rosto, não sei, e não passa dali, ele também é considerado limpo. Os dois estão propensos a viver em sociedade. Não podemos generalizar todos os casos antes de analisar o que Levítico 16 vem nos ensinar. Até aí, tudo bem. O que é o leproso que deveria colocar a mão na sua boca, dizer imundo, imundo, não se aproxime, que não podia se aproximar de ninguém? É aquele que... Passando o Lucas de novo, agora ele vai vir cá. É aquele que a lepra está contaminando, ou num lugar visível ou num lugar que não esteja visível, nos seus braços, no seu corpo, um lugar que não esteja visível, tá? A gente vai assistir esse vídeo e eu volto comentando com vocês. Assista aí e daqui a pouco a gente volta. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava aqui fazendo uma devocional e me deparei com um texto aqui de Mateus capítulo 26, versículo 6, que diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso. Na casa de Simão leproso. Eu já vi vários ensinos dizendo que esse Simão leproso
ele era um leproso que agora já não é mais um leproso, ele foi curado por Jesus. É até bonito pensar assim, mas será que é isso mesmo que o texto nos diz? Vamos ver. E o texto diz que ele era um leproso e não aquele que era leproso, porque o texto bíblico ele é muito específico com relação ao que a pessoa era. Mas o texto aqui diz que ele era o leproso, Simão o leproso. Para entendermos esse conceito, tem um avião. Nós vamos ler um texto em Levítico, sobre a lei levítica, a lei sacerdotal, e daí nós vamos tirar as nossas conclusões de maneira simples, de maneira bem básica. E diz assim, Levítico capítulo 13, versículo 12 e 13. Mas se você tiver tempo aí, você leia todo o capítulo 13 de Levítico para você compreender um pouco mais sobre o leproso e a lei, o que ela diz sobre o leproso. E diz assim o texto: se o sacerdote achar que a lepra se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o leproso. Se de fato a lepra se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo, o declarará puro. Isso mesmo. Se uma pessoa tivesse lepra do alto da cabeça à planta dos pés e o sacerdote examinar, ele era considerado limpo, considerado puro. Mas como assim? É um conceito que foge um pouco do que aprendemos sobre o leproso. Muito bem. Existia na Bíblia um leproso que a Bíblia, no Antigo Testamento, ele não era judeu, ele era um comandante do exército e ele era chamado de Naamã. Naamã era leproso, mas pode-se entender que a lepra dele não era no corpo todo, porque ele podia esconder essa lepra. Quem via essa lepra nele era só os que estavam mais próximos dele. Ele era um leproso, porque ele tinha lepra em algumas partes do corpo. E existe um perigo em se ter a lepra onde se pode esconder. Por exemplo, a pessoa tem a lepra no coração. Quem pode sondar o coração? Ninguém pode sondar o coração. Aí as atitudes da pessoa, a roupagem é bonita e esconde aquela lepra que está no peito. Nós podemos tentar esconder essa lepra, mas essa lepra é contagiosa, porque ela não tomou ainda todo o corpo da pessoa. Talvez a pessoa não tenha nem consciência do perigo daquela lepra, que está ali dominando o seu coração. E essa lepra ela precisa ser tratada. E existe o caso da lepra do alto da cabeça à planta dos pés. A pessoa tem certeza que é leproso. Quem chega perto dele sabe que ele é totalmente leproso. E essa lepra já tomou todo o seu corpo. Ele tem convicção que é leproso e essa lepra já não vai se espalhar mais. E como compreender esse conceito bíblico nos tempos de hoje, já que esse Levítico 13, versículo 12 e 13 é só uma pincelada da graça de Deus no tempo da lei. Olha, Jesus ele trouxe uma parábola muito interessante, que é a parábola do fariseu e do publicano, ou do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu era aquele que era obcecado por suas
atitudes, por aquilo que ele mostrava, pela sua roupagem. Ele era muito obcecado com a sua roupagem. E essa lepra, ela chegava a ser legalista às vezes. E também temos agora o publicano. O publicano era aquele, vamos colocar aqui para a gente compreender essa premissa, o publicano era aquele que é todo leproso. Em sua oração, ele não batia no peito, na sua oração ele curvava a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou todo leproso, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse é o conceito que está aqui. Então, em Mateus 26, capítulo 6, diz: estando Jesus ali na casa de Simão, o leproso. E o texto nos dá base, sim, para dizer que aquele Simão era um convicto, um pecador convicto, era um leproso convicto. Ele não precisava se afastar do convívio da sociedade, podia sim conviver com todos, pois todos estavam vendo a sua lepra. Não era um lugar em que poderia estar escondido. Ele é considerado agora aquele que é justificado pelo sacerdote, nosso sumo sacerdote, quando enxerga em nós que somos todos leprosos, da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, nós somos pecadores, precisamos de Cristo e somos justificados então pelo sumo sacerdote que nos diz: está limpo. Só a palavra, essa é a palavra de Deus hoje para o meu coração, e espero que você tenha também compreendido esse conceito e aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Leia os textos e analise um pouco mais. Pronto, esse vídeo tem gerado um monte de comentário aqui no canal. Onde você tirou isso? A gente não pode afirmar isso. Mas lendo textos assim, eu me pergunto, né, o que fazer com Levítico 16, o que fazer com a lei ali dos leprosos. Antes de tudo, a gente precisa entender que Jesus, seus discípulos, aquele povo que viveu contemporâneo de Jesus, eles viviam a lei, eles eram judeus de nascimento. E aquele povo ali, eles sabiam exatamente como se portar diante da lei. Jesus mesmo era um que ia na sinagoga todo sábado, ele estava na sinagoga, ele participava ali das festas judaicas. A sua mãe fez sacrifício por ele quando ele nasce, está lá em Lucas. Ali Maria sacrifica uma pomba, que é um sacrifício de pobre, né? Porque tem o novilho, tem a ovelha, e se você não conseguir nada, você daria uma pombinha, um passarinho que você pegava em qualquer lugar. Então Jesus passa por esse processo, ele é judeu, o povo que está com ele também é judeu, eles entendem o que estão vivendo ali. Quando a gente vai interpretar o texto da Sagrada Escritura, uma das coisas básicas para nós é entender que contexto esse povo está vivendo. Que contexto é esse? O que eles estão fazendo e por que estão fazendo assim? Por que eles responderam dessa maneira a certas coisas, a certos acontecimentos? Essas coisas precisam ser explicadas. Antes mesmo de compreendermos o texto do Novo Testamento, é preciso entender o que o Antigo Testamento nos ensina como base. Eu vou virar ali a câmera para minha casa. Nossa, agora veio
o carrinho do correio barulhento, ó lá. Ver se ele vai. As minhas caixinhas de correio tá do outro lado, porque essa rua é uma rua de... Passou, entregou alguma coisa ali. E um barulho que Deus dá. É uma via de mão única, tá? Então as caixinhas de correio são do outro lado. Vou virar a câmera para vocês aqui. Acabei tendo que aguardar um pouquinho aqui a movimentação de carro e o Lucas passando. Vou virar aqui para vocês. Aqui tá uma casa normal de madeira, né? Com a casa americana, são de madeira. Aqui embaixo tem uma base, né? Claramente é uma base de concreto. E por cima dessa base está toda a estrutura bonita da casa. O Antigo Testamento é como se fosse a base, né? A Bíblia diz que ela é o aio, o pedagogo, aquele que ensina, aquele que traz bases. A gente não começa ensinando as crianças a ler um livro, elas aprendem o A, B, C. E o Antigo Testamento para nós é essa base. Então tenha paixão, amor por aprender o Antigo Testamento, por aprender contexto, cultura. Se afaste um pouco daquilo que te leva muito para o misticismo. Tem muito disso, né? Hoje em dia, muitas pessoas focadas demais aí no misticismo. Ah, aconteceu isso ou isso, aquilo, umas perguntas assim complicadas de responder e que a Bíblia não traz resposta. E essas pessoas querem respostas para aquilo que não tem resposta. E aquilo que tem resposta, elas não querem ler e entender essas respostas. O mundo é um pouco complicado. Então é isso. Queria só mostrar esse vídeo para vocês. Assim que eu vim sentar nesse lugar e esperar aqui o Lucas brincar aqui com a moto. Aqui eu tenho um pouco de visão da rua quase toda, que eu tô na esquina. Eu lembrei que eu sentei aqui alguns anos atrás e falei para vocês disso, de Simão o leproso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Para você que não me conhece, me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, certificado hebraico, contexto cultura judaica, também do Antigo Testamento, pós-graduada em aconselhamento cristão e alguns outros cursos que a gente estuda, livros que a gente lê, tudo isso acrescenta o nosso conhecimento. Se eu pudesse, passaria para vocês tudo que eu já li, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo todos os dias. Segurar na sua mão e fazer você entender que é possível crescer em graça e em conhecimento sem pagar cursos caríssimos, sem ir para faculdades teológicas caríssimas. Ah, mas eu posso ir. Então vá. Aproveite a chance de estudar. Mas se você não tem a oportunidade de estudar, não tem como pagar nenhum aluguel, como pagar uma faculdade teológica, eu me disponho a colocar nesse lugar, a disponibilizar para vocês quantos vídeos forem necessários para que vocês cresçam na graça e no conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Acabou já, Lucas? Não, só tem mais 5. Falta mais 5 voltas? Vai dar quantas? Agora? É. Eu tô com 20. Tá com 20 voltas já? Já. Você tá andando muito? Ele é uma gracinha. Eu sou apaixonada nessas crianças.
Minhas crianças são minha vida, né? Deus guarda. Deus abençoe vocês e estudem. Estudem, busquem, escavem, procurem, orem. Deus abençoe rica e abundantemente.